Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero trazer saudações da nossa mesa convencional Comércio CGPB, na pessoa do seu presidente, pastor Dario Ferreira, todos os nossos companheiros, pastor desta igreja, pastor Felipe Costa, meu amigo, companheiro. Além de pastor da igreja, eu considero e eu tenho como meu amigo os nossos companheiros aí na retaguarda, pastor Geraldo, Albertinho, todos os presbíteros leoneses, todos os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela vida desta igreja Manancial de Vida. Aqui é um manancial de vida mesmo, viu? E eu fico feliz em poder estar aqui esta noite, voltar a esta casa com a minha esposa, para participarmos deste culto. Eu já senti a presença de Deus através das orações, dos louvores, mas o nosso Deus é um Deus que Ele continua a falar com a sua igreja. E eu creio que esta noite Deus tem uma palavra ao nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E quando eu fui preparar essa mensagem, eu disse, mas Deus, é uma mensagem que todo mundo conhece. O pastor Filipe talvez já tenha pregado nessa palavra no mínimo umas 100 vezes, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Todo mundo conhece essa passagem bíblica de cor e salteado, mas foi o que Deus colocou no meu coração para falar com a igreja esta noite. Quem fala é o Espírito Santo. Nós somos apenas canais que Ele quer usar para edificação do corpo de Cristo. Então, gostaria que a igreja se colocasse de pé para fazermos essa leitura participativa. Eu gosto muito da leitura participativa com toda a igreja. É muito conhecido. Lucas capítulo 19. Lucas, no capítulo 19, nós passaremos a ler do versículo 1 ao versículo 10. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Eu leio o versículo primeiro, a igreja o segundo, e assim sucessivamente. Quem encontrou, diga amém. Eu estou com a minha Bíblia aqui, com outra versão NVI. Não é igual, talvez, à sua, mas vocês vão entender. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Vamos repetir todos juntos o versículo 5. Vamos continuar. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 10, todos juntos. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Pai, está aí a leitura da tua preciosa, da tua doce, Senhor, excelsa palavra. Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Ó Pai, não fala aquilo que eu quero ouvir, não fala aquilo que a igreja está querendo ouvir, mas Espírito da verdade, fala aquilo, Senhor, que nós estamos necessitados de ouvir. E somente o Senhor conhece e sonda os nossos corações. O Senhor conhece a família, as famílias,
O Senhor conhece a casa, o Senhor sabe, Senhor, como entrou aqui cada um de nós. E eu quero te pedir agora, Espírito Santo, sopra o vento neste lugar. Fala aos nossos corações de uma forma, Senhor, coletiva, mas de uma forma individual. Porque o Senhor é um Pai que continua falando com o seu povo. E esta noite, Pai, venha revelar esta palavra com graça, com unção, com poder, com autoridade, para que verdadeiramente este culto denominado da família seja mais um culto voltado, Senhor, para o louvor da tua glória, que venhamos aqui ser cheios da tua presença, como foi louvado esta noite a tua presença. Venha invadir este ambiente, venha invadir esta casa, venha invadir os nossos corações, derrama sobre nós, Deus, a tua graça e a tua misericórdia. Eu te oro, Pai, e te agradeço por tudo e por todos, em nome de Jesus. E a igreja diga: podeis sentar, irmãos. Esse texto a igreja conhece. Ele é muito familiar da igreja. Fala sobre um homem rico, um homem chamado Zaqueu, um publicano. E nesse contexto do Zaqueu publicano, o encontro verdadeiro com Jesus transforma completamente a vida daquele homem. Quando Jesus entra em uma vida, quando Jesus entra em uma casa, algo extraordinário acontece. Quando Jesus entra em uma família, algo extraordinário acontece. Exatamente, Jesus estava aqui no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó. Ele estava do lado de fora da cidade. E passando ali, Jesus entra em Jericó, passou por Jericó. Jesus estava passando naquele lugar, mas ele não estava ali por acaso. Havia uma pessoa naquela cidade que precisava de um encontro com Jesus. Jericó era o lugar. Aqui hoje, a igreja Manancial de Vida é o lugar que nós estamos reunidos para adorar, cultuar ao nosso Deus. Mas Zaqueu era o encontro que Jesus havia marcado na sua presciência. E eu creio que esta noite, o Espírito Santo de Deus, assim como ele marcou um encontro com Zaqueu, ali quando ele entrava em Jericó, ele marcou um encontro conosco aqui esta noite, porque ele tem um propósito na minha e na sua vida, e o propósito é de salvação. Não foi meramente Jesus por entrar naquela cidade em Jericó, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabe o que vai acontecer no término desse culto. Jesus já sabe o que vai acontecer na tua casa. Jesus já sabe o que vai acontecer na tua família. Jesus já sabe o que vai acontecer no teu casamento. E quando ele entrou ali, ele não entra meramente só na cidade e no lugar, mas ele entrou com um propósito, era um encontro pessoal com Zaqueu. E Jesus marcou esta noite um encontro comigo aqui neste lugar. Jesus marcou com você e com a sua casa e com a sua família um encontro na Manancial de Vida. E esse encontro que Jesus marcou hoje, esta noite, ele tem propósito. Tu não vieste aqui meramente pelo convite. Tu não vieste aqui meramente por causa mais um culto da família. Entenda, tenha discernimento espiritual e entendimento intelectual e do Espírito Santo de Deus, para que você saiba que esta noite Deus marcou o encontro com você neste lugar. E Deus e Jesus marcam esse encontro. Zaqueu era considerado um homem perdido socialmente. Zaqueu era considerado um homem moralmente falido. Era um homem moralmente e espiritualmente quebrado. Zaqueu era este homem, onde os homens enxergam apenas uma passagem. Ou seja, as pessoas estavam vendo Jesus passando em Jericó.
Só que a visão de Jesus não é igual à nossa. Quando a gente vê alguma coisa passando, a gente vê a coisa passando. Mas Jesus não era apenas uma passagem. Deus pode estar preparando um encontro com você esta noite. Não é somente o culto na manancial. Zaqueu, ele tinha posição, versículo 2, ele tinha posição, mas ele tinha necessidade de Deus. Quantas pessoas que são bem posicionadas, que são famosas, são pessoas talvez como Zaqueu, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este homem, ele era um dos principais dos publicanos. Olha as qualidades e as qualificações de Zaqueu. Esse homem, ele era rico. Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha autoridade, ele era conhecido, ele tinha fama, mas havia algo que o dinheiro de Zaqueu não conseguia comprar, era a paz da sua alma. A fama dele não poderia comprar a paz que ele precisava. Ele tinha recursos, mas precisava de relacionamento com Deus. Quantas pessoas têm tantas coisas, mas não se relacionam com Deus? E Deus está dizendo esta noite para a igreja: eu quero que você se relacione comigo. Eu preciso que você tenha intimidade comigo. Eu preciso que você pare um pouco de visitar as redes sociais e mergulhe na minha palavra. Desça na olaria de Deus. Ele quer falar contigo. Deixa os problemas de lado. Deixa a ansiedade. Deixa a inquietude. Deixa os obstáculos. Deixa as intempéries da vida. Esquece os problemas da família. Desce na casa de Deus. Mergulha mais um côvado. Tenha intimidade com o Pai. Porque esta noite Ele quer falar contigo. Zaqueu, assim como muitas pessoas que possuem tantas coisas, mas continuam sentindo um vazio em seu coração, na sua alma, que somente o Espírito Santo de Deus pode preencher. Aquele homem, humanamente falando, ele tinha tudo que lhe agradava, aprazível aos seus olhos, mas lhe faltava o principal. Era se relacionar com Deus. Era ter intimidade com o Pai. Zaqueu não tinha. Era um abastado. E a Bíblia diz que Zaqueu, por não ter esse relacionamento com Deus, no versículo 3, ele diz: Zaqueu queria ver Jesus. Ou seja, nasce no coração de Zaqueu um desejo. Zaqueu soube que Jesus iria passar por ali. E a Bíblia diz que Zaqueu, no íntimo do seu coração, ele desejou ver Jesus. E ele procurava ver quem era Jesus. Aqui começa a mudança na vida de Zaqueu. Ele queria ver Jesus. O primeiro passo para uma transformação espiritual é reconhecer que precisamos conhecer mais de perto o nosso Salvador. Eu preciso a cada dia conhecer mais quem é Cristo na minha vida. E Zaqueu, ele sentiu esse desejo, essa vontade, essa empatia de ver quem era Jesus. Só que quantas pessoas que tentam saber quem é Jesus, quantas pessoas que tentam conhecer quem é Jesus, mas aí surgem as dificuldades, surgem os obstáculos, surgem os impedimentos. Não foi diferente na vida de Zaqueu, mas havia um problema que não podia por causa da multidão. Havia uma multidão que cercava Jesus, e por causa da multidão, Zaqueu não podia ver quem era Jesus por causa, a Bíblia diz, da sua estatura. E ele disse assim, parece que eu estou arrazoando, pensando. Zaqueu disse: como eu vou fazer? Se a multidão é grande, eu sou de baixa estatura, não tem como eu ver e conhecer quem é Jesus Cristo.
Quando existe, irmão, desejo de ver Jesus, os obstáculos não podem determinar o nosso destino. Quando você tem um desejo no seu coração de servir a Deus com integridade, de servir a Deus com hombridade, de dizer, Senhor, eu quero te servir, vai surgir a multidão para impedir você caminhar, vai surgir a multidão para impedir de você crescer, vai surgir a multidão para impedir que você esteja em coinonia com a casa de Deus, com a igreja e em sua família. Vai surgir os impedimentos. Não foi diferente na vida de Zaqueu. Ele olhou e viu a multidão. E ele encontrou um obstáculo. Ele encontrou um impedimento. Mas o impedimento não bloqueou o desejo e a vontade do coração de Zaqueu. Não deixe o impedimento, não deixe os obstáculos impedir aquilo que Deus tem na tua família, impedir aquilo que Deus tem na tua casa. Não deixe nada neste mundo, ninguém nesta terra bloquear aquilo que Deus tem preparado para a sua casa e para a sua família. Não é a multidão que vai te parar, é Jesus que vai dar força para você caminhar. A multidão quis impedir que Zaqueu chegasse perto de Jesus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Eles queriam impedir. Você sabe que você muitas vezes na vida já foi interpelado por alguém tentando impedir o seu crescimento na família, tentando impedir o seu crescimento no seu relacionamento familiar, conjugal, matrimonial. Deus está dizendo esta noite: levante a sua cabeça, porque nada. Zaqueu levantou, mesmo diante dos impedimentos, dos bloqueios que ele tinha, por ser de baixa estatura e estar diante de uma grande multidão. Mas existia um desejo no coração de ver Jesus. E os obstáculos não puderam determinar o destino que Zaqueu tinha, que era verdadeiramente ver o nosso Salvador. No versículo 4, Zaqueu subiu na árvore. Aí eu pergunto, irmão, até o versículo 3 havia só o desejo, sim ou não? Mas no 4 a Bíblia diz que Zaqueu subiu. Escute o que Deus está dizendo para você esta noite. Os obstáculos não deixaram Zaqueu estagnado, parado, não retrocedeu, não. Deus está dizendo, os obstáculos não vão te parar. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que sair do lugar que está e você vai subir em direção a Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu na árvore. Só que ele subiu, o texto diz que ele foi correndo. Ele tinha pressa. Deus está dizendo que tem pressa contigo. Se apresse. Apresse seus passos para aquilo que Deus te prometeu. Saia da sua zona de conforto. Saia do comodismo. Saia do achismo. Saia do disse-me-disse. E diga, Senhor, eu tenho um desejo no meu coração. É de ver meu filho convertido, é de ver o meu casamento restaurado, é de ver a minha família restituída, é de ver o meu lar restaurado. E esta noite eu vou profetizar, eu vou, Senhor, seguir. Ele não ficou parado, ele não recuou, e ele foi com pressa, e correndo adiante subiu a um sicômoro para ver. Zaqueu não ficou parado, ele correu, ele subiu, ele fez alguma coisa para conseguir ver Jesus. Há momentos na nossa vida em que precisamos sair da nossa zona de conforto e nos posicionar diante de tudo que nós estamos vivendo e passando. Todos nós, irmãos, a irmã falou aqui, Helena, uma família, mas nós não somos uma família perfeita. É bem verdade. Não somos uma família perfeita, mas nós precisamos, em certos momentos da nossa vida, de nos posicionar no seio da nossa família. E exatamente eu vinha conversando com minha esposa sobre um casal, e ela não disse com essas palavras, mas basicamente foi isso, que ele precisava se posicionar. Vocês sabem
que os discípulos, eles foram para uma pesca. E a Bíblia diz que eles passaram uma noite inteira pescando. Eles eram homens experientes, abalizados, homens que tinham conhecimento do mar, da rede e do peixe. Pela a ótica humana, aqueles homens, eles naquela noite iam ser bem-sucedidos. Porém, a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e não pegaram. Quem sabe você entrou aqui esta noite e está dizendo: Senhor, eu tenho buscado, eu tenho lutado, eu tenho prosseguido, mas até agora nada aconteceu. Vou parar, vou desistir, não suporto mais, não tolero, vou parar de orar, vou parar de buscar, eu não aguento mais, porque até agora nada aconteceu. Jesus está dizendo esta noite: mas vai acontecer. Os discípulos passaram uma noite frustrante, uma noite de dor. O dia vai amanhecer e esses homens não pegam nada. Mas aí, antes que o dia raia, quem chega? Ele chegou. Ele chegou. Jesus vai chegar na tua casa. Jesus vai chegar na tua família. Jesus vai chegar na vida dos teus filhos. Jesus vai chegar no teu ministério. Jesus vai chegar naquele lugar onde você não pode chegar. Os discípulos estavam sem nada, mas Jesus, quando chega, Jesus olha para eles. E olha o que é que Jesus diz. Ei! Basicamente, Jesus disse assim: ei! Mude de posição. Onde vocês lançaram a rede? Aqui, ali, acolá. Ali, aqui, acolá. Foi? Vocês precisam mudar de posição. A Bíblia diz que eles mudaram a posição. Sim ou não? Sim ou não, Samuel? Mudaram? Para que lado? Para o lado do barco. Deus está dizendo esta noite: se posicione na sua casa. Se posicione no seu casamento. Se posicione no seu ministério. Não fique na posição que você quer. Não fique da forma que você quer. Não fique do jeito que você quer. Mas esta noite, seja sincero para com Deus e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu acho que é assim, eu penso que é assim, mas esta noite eu vou te entregar o meu achismo, eu vou mudar a minha posição, eu vou sair da minha posição e vou ficar na posição que o Senhor quer. Quando os discípulos mudam de posição, a Bíblia diz que os peixes vieram. Só foi um peixe? Foram dois? A rede encheu, pastor Felipe, estourou. Quando nós mudamos de posição, o milagre vai acontecer dentro da nossa casa. Quando a gente parar de estar olhando para trás, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu, Senhor, faço uma coisa nova a cada manhã. E esta noite Deus está dizendo para a igreja Manancial de Vida: eu tenho coisa nova para a tua casa, eu tenho coisa nova para o teu casamento, eu tenho coisa nova para a tua família. Muda a posição que o milagre vai acontecer. Só precisa de uma coisa, igreja: é mudar a posição, é sair da minha posição e ficar na posição que Ele quer. O milagre acontece, e a Bíblia diz que ali a rede encheu de peixe, e ali houve alegria, teve até churrasco de peixe na beira do mar. Jesus vai fazer banquete para você.
Jesus vai fazer banquete para a tua família. Eu estou pregando aqui esta noite, meu, para mim e para você, porque eu creio nesta palavra. Esta palavra é profética. Esta palavra ela é profética para mim. Se você crê, é profética para você. Jesus tem milagre para a sua casa. Satanás vai ter que bater em retirada. O inimigo vai ter que correr. E ele vai ter que sentar na sua mesa para comer do banquete que Jeová vai preparar. O milagre aconteceu. Quem realmente deseja ver Jesus está disposto a subir acima dos obstáculos. Zaqueu tinha obstáculo, mas ele subiu além dos obstáculos, além das dificuldades e das intempéries que nós passamos dentro da nossa casa com a nossa família. Zaqueu disse: eu preciso me posicionar, eu preciso romper esse sentimento que está dentro de mim e vencer essas dificuldades. E quando Zaqueu se posiciona, no versículo 5, diz: Jesus olhou para Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele viu Zaqueu. Mude de posição. Jesus vai te ver de uma forma diferente esta noite. Ele vai olhar para você e dizer: meu filho, que coisa linda, tu mudaste. Tu não queria perdoar o teu parente, o teu familiar, a tua sogra que te maltratou, falou mal de você, teu sogro, teu cunhado, teu primo, teu parente, teu irmão. Mas tu mudou de posição esta noite, tu vai perdoar mesmo. Aí a Bíblia diz: Jesus vai olhar para você diferente hoje. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque tu estás mudando de posicionamento. Tu estás deixando eu trabalhar no teu coração. Tu estás sendo quebrantado esta noite pela minha palavra. Tu estás recebendo a minha palavra. Tu estás sendo nesta noite movido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus vai olhar para você essa noite de uma forma especial, de uma forma diferente, onde vai haver mudança, transformação e o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. A multidão olhava para Zaqueu de baixo para cima. Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus conhecia o seu passado. Jesus conhecia seus erros. Jesus conhecia quem era Zaqueu. E mesmo assim, Jesus disse a Zaqueu: desce depressa. Jesus sabe, irmão, onde tu errou, onde tu falhou, negligenciou, quem tu não perdoou, quem tu não tolera, quem tu não suporta, quem é o membro da tua família que tu quer lá na tua casa para tomar um café, que tu rejeita parte da família. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo, irmão. Aí Deus disse para Zaqueu: Zaqueu, eu tenho pressa contigo. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho pressa, minha filha. Eu tenho pressa, meu filho, com você. Desça depressa. Desça do pedestal do orgulho. Desça do pedestal da vaidade. Desça desse pedestal besta. Você precisa descer hoje, se humilhar. Eu sempre dizia aqui, pastor Felipe, na igreja, o Espírito Santo, ele procura quem desce. É assim como o nível da água. Lembra que eu falava, irmã Maria, lembra que eu falava? Ele desce procurando quem está descendo na sua presença. Se colocar água aqui, ela procura um nível mais baixo. O Espírito Santo está descendo hoje na igreja, dizendo: eu estou vendo quem está descendo. Desce depressa! Desça, porque tem um propósito com você, Zaqueu. A multidão conhecia a reputação de Zaqueu. Mas Jesus conhecia a motivação e a intenção do coração de Zaqueu. O povo conhece a tua reputação. O povo te conhece por fora. Mas o Deus que eu prego esta noite é o Deus que te conhece por dentro. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Versículo 5, Jesus quer entrar na nossa casa. Porque hoje, ele disse, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não queria apenas encontrar Zaqueu lá na árvore. Não era só um encontro que Jesus tinha com Zaqueu.
Jesus queria entrar na casa dele. O propósito de Jesus era ir na casa de Zaqueu. Irmão, eu não consigo entender uma coisa, irmã Raquel e irmão José. Que tem pessoas que dizem assim: não vou na casa de ninguém para não dar o direito de ninguém na minha casa. Já ouviu alguém falar isso? Onde é que tem isso na Bíblia? Eu aprendi diferente. Agora, eu aprendi com quem? Diga, com Jesus. A Bíblia diz que havia uma família lá em Betânia que Jesus visitava, sim ou não? Então visitar pessoas é bíblico? Claro. E por que tem gente que diz, não gosto de visitar ninguém, nem de ser visitado? Não está na Bíblia. Aí eu vou para Jesus, eu gosto de visitar e receber visita. Se me chamar, eu vou. E se quiser ir na minha casa, pode vir que é bem recebido. A gente senta, toma café, bate papo, ora, e Deus se opera no nosso meio. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de uma família em Betânia. Só que quando Jesus ia naquela casa, Jesus ia para ensinar. Quando houve a morte de Lázaro, Jesus foi para consolar. Quando Jesus entra na casa, ele vai para abençoar e fazer milagre e ressurreição daquilo que morreu. Quem sabe alguma coisa na tua casa morreu. O amor pela tua esposa, o amor pelo teu cônjuge, o amor pelo teu pai, o amor pela igreja, o amor pela obra. Deus está dizendo, eu vou entrar na tua casa e vou ressuscitar aquilo que morreu. O propósito era este. E Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Vê e recebe Jesus, deixa ele entrar em casa. Zaqueu começou querendo apenas ver Jesus. Ou seja, tem gente que é curioso, irmão. Começa a olhar para você com curiosidade. Jesus tinha curiosidade, mas Jesus tinha algo maior na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que terminou recebendo Jesus em sua casa e na sua própria vida. Jesus não quer apenas passar pela nossa história, ele quer fazer morada nela. Ele quer fazer morada, residência na nossa história. Versículo 6, Zaqueu recebeu Jesus com alegria e apresentando-se desceu e recebeu, a Bíblia diz com júbilo, com alegria. Observe a sequência quando Jesus entra. Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu desceu, Jesus recebeu Jesus, Zaqueu, Zaqueu se alegrou. O verdadeiro encontro com Cristo produz alegria, gozo e paz. Ou seja, a partir daquele momento, Zaqueu não era mais aquele publicano anterior. Zaqueu agora era um homem transformado pelo poder da palavra de Deus. Houve paz, houve transformação, houve alegria e gozo. Versículo 8, a transformação aparece nas atitudes. Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou. Olha, irmão, se a pessoa nasceu de novo, óbvio que vai ter mudança, irmão. Vai haver transformação. O que é conversão? É que você vai numa estrada, num caminho, e você chega aqui e muda a rota. Não ando mais por esse caminho, eu me converti. Agora eu vou por aqui. E Zaqueu, ele entendeu isso. Zaqueu, ele mudou a sua rota. Ele foi transformado. Olha o que foi que ele disse. Olha, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Foi diferente daquele moço rico. Lembra do jovem rico? Quando Jesus olhou para ele e disse, dá aos pobres. Ele ficou triste e foi embora. Zaqueu não, porque Zaqueu já estava com Cristo. Zaqueu já estava transformado. O dinheiro para ele não era mais relevante. Agora a relevância para Zaqueu era a presença de Jesus. A presença de Jesus valia mais do que tudo que ele tinha. A presença de Jesus na tua casa vale mais do que o teu trabalho, vale mais do que o teu título, vale mais do que o teu diploma, vale mais do que o teu dinheiro. A presença de Deus na tua casa vale mais do que todas as coisas. E Zaqueu entendeu. É tanto que Jesus não obrigou a ele a falar. Ele falou com generosidade. Quando eu dou o dízimo, quando eu dou a oferta, quando eu ajudo com generosidade. Não é para ser visto pelo homem. E Zaqueu disse, Senhor,
eis que eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. E ele achou ainda pouco e disse. Ele ainda acrescentou que devolveria 4 vezes mais aquilo que havia defraudado. Ele disse, olha, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu não vou dar a mesma coisa, eu vou dar 4 vezes mais. Isso é transformação. Eu costumo dizer, pastor Felipe, que eu gosto de ver o crente quando a gente toca no bolso dele. É crente, é pinga-fogo, papapá e ppp. Quando bota a mão no bolso, Zaqueu, ele foi sensível. Ele não foi obrigado a falar. Ele foi voluntário. Senhor, eu dou a metade dos bens e dou 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Aqui está uma grande verdade. O encontro com Jesus mudou o coração de Zaqueu. E a mudança do coração produziu mudança de comportamento e de caráter na vida daquele homem. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente muda e transforma o nosso comportamento. Ele muda o nosso caráter. Ele muda a nossa maneira de ver. Não foi apenas emoção, foi transformação. Não queira viver de transformação e nem de aparência, porque o mundo que nós estamos vendo é um mundo de aparência, mas viva a essência do Evangelho genuíno e verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi emoção que Zaqueu sentiu, foi uma transformação. Quem encontra verdadeiramente Jesus não continua vivendo exatamente como antes. Não, existe mudança de vida. Versículo 9, Jesus declarou: salvação, hoje veio a salvação a esta casa. Olha o processo de Zaqueu. Olha os acontecimentos e os fatos que aconteceram nesse contexto da vida deste homem. Observe, Jesus não disse, hoje vai chegar mais dinheiro para você, Zaqueu. Foi assim que ele disse, hoje eu vou aumentar a tua fama e o teu sucesso. Não, Jesus olhou para Zaqueu e disse, hoje veio a salvação a esta casa. Deus está dizendo que tem salvação para a tua família. Deus está dizendo que tem salvação para a tua casa. Deus está dizendo que tem salvação para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos. Deus está dizendo, mude a posição que eu vou entrar em ação. Mude a posição que eu vou entrar em ação. Tem esta noite salvação para a sua casa. E quando ele fala com Zaqueu, as coisas na vida daquele publicano mudaram. Versículo 10, Jesus revela a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão da igreja, essa era a missão de Jesus, essa é a nossa missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui está o coração desta passagem bíblica. Jesus veio buscar, Jesus veio salvar, Jesus veio restaurar, Jesus veio transformar as nossas vidas, a nossa casa e a nossa família. A história de Zaqueu, resumida é, ele estava perdido, Jesus passou por Jericó, Zaqueu procurou Jesus, Jesus o encontrou, Zaqueu recebeu Jesus, sua vida foi transformada, a salvação chegou até a sua casa. Quando Jesus entra, o passado não precisa continuar determinando o que Deus vai fazer na sua casa. A sua vida foi transformada, a salvação chegou à sua casa. Quando Jesus entra, o passado tem que ficar para trás. Porque Jesus vai escrever uma nova história na tua família. O pecado é alcançado, o pecador é alcançado, o coração é transformado. A família pode ser erguida, a salvação chega. Talvez você tenha vindo esta noite aqui neste culto apenas para ver quem é Jesus. Mas Jesus trouxe você aqui para mais do que isto, para vê-lo e encontrá-lo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer entrar na sua vida, entrar na sua casa e transformar toda a sua família. Deixa esta noite o Espírito Santo te envolver. Lembre-se de uma coisa. Eu preciso mudar a minha posição. A posição que você está hoje, talvez não seja a que Deus quer. Talvez você ache aos seus olhos naturais que essa posição, esse caminho que você está andando, está dando certo. Mas Jesus está reprovando e dizendo, mude de posição,
que eu vou fazer um milagre na sua casa e um milagre na sua família. E eu quero cantar com você um hino para encerrar a minha participação, que diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu poder. Que você possa cantar comigo este hino, do íntimo do seu coração, dizendo a Deus: Senhor, transforme a minha vida, transforme a minha casa, transforme a minha família. Eu preciso esta noite, Pai, de um milagre. Eu vim ao culto esta noite, mas eu quero sair daqui, Senhor, com um milagre. Gera este milagre, Senhor, na minha casa, na minha família, assim como fizeste na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. Faça na minha família esta noite. Creia nesta palavra, receba esta palavra. Levante, fique de pé, que eu quero orar por você. Eu vou orar, irmão. Eu não vim aqui hoje para fazer nenhum tipo de apresentação, mas eu vim aqui para pregar a palavra. Eu vim aqui esta noite como profeta de Deus, boca de Deus para a sua vida, para dizer a mim, a minha esposa, que Jesus tem milagre para a nossa família. A minha neta está grávida, vai fazer 6 anos que ela casou em janeiro, e ela não podia engravidar. E o ano passado, em dezembro, terminando o ano, eu coloquei a mão sobre o seu ventre e disse: Senhor, gera uma criança nesse ventre. A minha neta quer, Senhor, me dar um bisneto, e eu quero receber, mas ela está impedida. Mas os obstáculos da vida, Pai, não vai fazer com que eu desacredite que ela vai gerar um filho, e a minha neta vai ganhar seu filho, a nossa bisneta, no dia 1º de outubro, se Deus permitir. Creia esta noite, o milagre vai acontecer. O Espírito Santo vai gerar na tua vida esta noite. Creia, igreja. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, irmãs. Deus é bom, igreja. Há uma unção neste lugar, derramando sobre nós. Há uma graça neste lugar. Há um amor de Deus neste lugar. Famílias não serão destruídas. Aquele que está afastado, aquela que está pensando em parar, irmãs, use a fé. Use e persevere na autoridade que o Espírito Santo de Deus lhe deu. Seja obediente e perseverante na palavra. Seja cheia de amor por Deus, porque este amor levará você à vitória. Igreja, o Senhor, o nosso Deus tem o melhor para nós. Mulheres, sejam fortes na palavra. Mulheres, eu ministro sobre a vida de vocês unção, graça derramada sobre vocês, sabedoria sobre vocês. Orem com fé. Pergunta ao Senhor o que é que Ele quer que você faça para você ser feliz, para você ser amada por Deus. O amor do homem é falho, mas o de Deus não. Toda experiência que nós passamos, mulheres, é Deus nos ensinando e fortalecendo na palavra. Sigam em frente, não desistam. Eu estou nessa igreja, mas cheia de amor por vocês, até por aquelas que eu não conheço ainda. As minhas irmãs amadas, que eu quero tanto bem, irmãs, eu amo vocês. E como é bom a gente amar as pessoas. Seguir firme com o Senhor não é perder, não é desistir, mas sim aprender. Nós passamos por coisas, etapas nas nossas vidas, mulheres.
mulheres, mas é para aprender a ficar mais forte, mais segura em Deus, certo? Então eu ministro, eu declaro em nome de Jesus bênçãos e muitas bênçãos em todas as áreas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero esta noite fazer um convite especial. Você recebeu vários convites na sua vida, mas hoje Jesus te chama. Ele diz: desce depressa, porque convém pousar na tua casa. Volte para casa levando Jesus com você. Faça como Zaqueu. Corra, desça depressa. Tem um jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora que esta noite ouviu a mensagem e quer voltar para casa com Jesus de uma forma transformada pelo poder do Evangelho. Levante a sua mão. Um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente. Eu quero orar por você. Tem alguém que esta noite quer descer depressa e vir até Jesus e ir para casa com Ele, como Zaqueu foi? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Se não tem, que o Senhor abençoe. Podem sentar, devolvo o trabalho para a direção. Muito obrigado, que o Senhor recompense a todos.